No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações mosqueteira a toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, segunda-feira, dia 21 de agosto de 2017. Corinthians, que entrou em campo no sábado diante do Vitória na Arena Corinthians, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, do retorno do Campeonato Brasileiro, acabou sendo derrotado. Quebraram a invencibilidade do Corinthians. Isso para alegria de muita gente. A atenção de todos se voltam para o Corinthians, para a sua invencibilidade, para a sua liderança. Mas, de certa forma, essa derrota para o Vitória por 1-0 faz com que o Corinthians tenha um peso a menos, né? Toda vez que se falava de Corinthians, se falava de invencibilidade. Agora, a liderança é mais importante, claro. O Corinthians, mesmo perdendo na rodada, nessa segunda rodada, mantém aí a liderança com 7 pontos, já que o segundo colocado, o Grêmio, também empatou. E agora, na próxima quarta-feira, diante da Chapecoense, que venceu ontem, né, saindo da zona de rebaixamento, tem a oportunidade de abrir 10 pontos para o segundo colocado. Então o Corinthians, com um jogo a menos, se mantém na liderança e ainda com essa certa tranquilidade. O Corinthians, que entrou em campo buscando a vitória a todo instante. Não digo que foi surpreendido pelo Vitória, que se fechou totalmente e buscou contra-ataque. Um jogo um pouco parecido com o que o Carille implantou no início do ano, onde o Corinthians segurava, suportava, né, e o adversário e saía para o contra-ataque. Então o Corinthians, mais uma vez, né, diante da sua torcida, não conseguiu um resultado positivo. O jogo de sábado lembrou muito o jogo contra o Avaí, onde o Corinthians teve um volume de jogo sem conclusões mais efetivas, né? A posse de bola praticamente, né, quase que completa, e mesmo assim não conseguiu a vitória. O que o Corinthians apresentou nessa partida de sábado foram os mesmos erros que apresentou em diversas partidas. A finalização, erros de finalização, e também ali a bola, quando chega na intermediária, tem uma certa dificuldade para alcançar os atacantes. Um pouco a gente percebeu assim o Rodriguinho, mesmo sobrecarregado na armação, em alguns lances um pouco afoito para tentar surpreender o Vitória. Então às vezes esse excesso, né, de rapidez da jogada, às vezes isso acaba provocando uma certa um erro, né? Acaba não tendo a exatidão do passe, e isso acaba provocando o que a gente viu no sábado, de ter um volume muito grande sem ter tantas conclusões assim. A melhor chance, eu acho que foi do Balbuena de cabeça, né? Bola cruzada, e ele de cara a cara com o goleiro tentou tirar, colocar bem no canto, mas acabou tirando a bola e a bola saiu para fora. Preocupação da contusão do Arana, a entrada do Moisés, que também não jogou bem, o Romero, que acabou sendo substituído, também não atuou bem. O Romero, sem espaço, ele não consegue atuar bem. A entrada do Marquinhos Gabriel me deu uma esperança no sentido de ter uma jogada individual, né, para tirar alguma marcação, né? Quando o jogador faz uma infiltração individual, ele consegue, né, furar a retranca, né, como aconteceu no sábado. O Vitória acabou até fazendo outro gol, estava impedido, foi marcado impedimento, mas não estava. Então, né, o Corinthians, a gente lamenta ter perdido essa vencibilidade, mas eu acho que sem esse peso a mais, né, a gente continua aí no Campeonato Brasileiro buscando o título. Existe uma diferença aí
E o segundo turno começa difícil, né? A partir de agora, rodada a rodada, os jogos vão ficando mais difíceis. A gente jogou ontem contra um time que está fugindo do rebaixamento. E a gente não conseguiu, no sábado, né? E a gente não conseguiu vencer. Então, falando um pouco mais, né, sobre essa partida, vamos ouvir o Leandro Nicola, que mandou seu áudio após, né, a partida de sábado. Já chegando em casa, pensando um pouco, né, falando e comentando sobre o que ele viu na Arena Corinthians. Fala aí, Leandro Nicola. E aí? A derrota não é boa, mas eu acho que também tira um pouco do peso e um pouco também dessa questão do já ganhou, né? E a gente tem que ficar atento agora para tentar manter essa diferença e não perder o ritmo, né? Fala aí, Leandro. Fala aí, galera do Voz Mosqueteira. Então, agora cheguei em casa agora do jogo, agora com a cabeça um pouco mais fria, dá pra gente avaliar um pouco aí o que aconteceu no jogo de hoje aí. Já meio que eu tava cantando a bola aí com essa parada que a gente teve aí de 2 semanas aí, eu sei lá, opinião minha, eu achava que isso ia fazer mal pro time, porque ia quebrar o ritmo, né, que a gente tava aí embalado, todo mundo concentrado no que fazer, jogo a jogo. Essa parada aí, pra mim, ela foi desastrosa, totalmente desastrosa. E como eu tinha comentado um tempo atrás aí também, entrou um clima de oba-oba, churrasco e tal. Eu acho que eu acho que isso não tem necessidade disso, cara. Eu acho que, assim, pra mim, derrota nunca é bom. Nunca é bom. A pessoa tá falando, perdeu na hora certa. Derrota nunca é bom. Mas, assim, é bom pra baixar um pouco a bola, porque os caras já estavam se achando já o Real Madrid. Fica entrando nesse oba-oba da torcida aí, cara, e nitidamente a gente vê que alguns jogadores caíram nessa pilha aí. Primeiro tempo, o Rodriguinho tinha errado 2 passes que ele tentou enfeitar a bola, fazer coisa assim que não tinha necessidade nenhuma, era só tocar a bola do lado. Na terceira bola que ele foi tentar fazer isso aí, ele perdeu a bola, contra-ataque, gol dos caras. Pronto, era isso que os caras queriam. Depois meteram lá duas linhas de 5 e ficou defesa contra-ataque, só que a gente não acertava o último passe. Time nervoso, time cansado. O Corinthians andou em campo. Teve pedaços lá do jogo que o time do Vitória colocou o Corinthians na roda. Então, assim, cara, eu acho que esse negócio desse oba-oba aí, cara, é torcida. A torcida vai fazer o papel da torcida, mas você vê que o jogador tava entrando nessa aí, tem aí piadinha que a gente vê que até jogador tava fazendo aí, cara. Isso aí eu acho que é desnecessário e acaba tirando o foco, cara. E tem que se concentrar nisso aí. Até o próprio Carille, que antes não falava em título, não falava em nada, agora já tá falando em título aí na última, que tem que fazer 78 pontos. Não tem que falar nada, cara. A imprensa vai perguntar, não fala nada. É jogo a jogo, humildade, foco e bola pra frente. Mas assim, é só um ponto que eu acho que a gente tem que melhorar nisso aí, voltar à concentração e humildade, mas não tem, tá tudo certo. O campeonato agora a gente tem aí mais 18 rodadas a gente tem que ganhar aí 10 jogos aí, cara, não tem nada de perdido. Você vê aí os antes comemorando aí, dando risada, pra você ver o tamanho do Corinthians, né, cara? Uma derrota, a primeira derrota do time do ano aí, os caras estão fazendo festa, cara. Mas faz parte, isso aí é o futebol, né, cara? Mas é interessante ver esse tipo de coisa, né, cara? Como a gente incomoda a galera. Mas assim, cara, o Carille fechar a casinha de novo, sem entrar em oba-oba da imprensa, porque agora vão querer falar mal pra caramba que o Corinthians vai despencar. Também não tem nada, não tava nada tão certo quando tava ganhando, e também não tem nada perdido agora que o time teve essa derrota aí. É continuar, pezinho no chão, jogo a jogo, e vamos embora, cara, porque teve alguns jogadores aí que estavam muito abaixo do que tava jogando lá no primeiro turno. Então, só um ponto de atenção aí pra gente não deixar esse título escapar aí, porque
Tava verificando a tabela aí dos próximos jogos aí. O Corinthians tem tudo na mão aí, cara, pra continuar aí e tudo dá certo pra gente. Mas vamos lá, galera, não vamos desanimar não, porque nunca foi fácil pra gente nada. Nunca eu pelo menos cresci assim, já vi cada time horrível do Corinthians que os caras na garra, os caras acabaram conquistando a gente, e esse elenco de hoje, pra mim, é a mesma coisa. A gente não tem nenhum cara badalado, nenhum jogador técnico assim, fora de série, tudo carregador de piano. Então é isso aí, cara, vamos pegar esse time aí, abraçar esse time aí sem oba-oba, e vamos lá, galera, vai Corinthians, bom domingo aí pra todo mundo aí. Vai Corinthians, obrigado Leandro Nicola pela sua participação. Esquentou a cabeça, sábado tava frio, hein? Chuva em cima ainda. Não deu nem pra esquentar muito a cabeça. Se você ainda chegou em casa e esfriou a cabeça, olha, hein? Passou nervoso então, hein? Claro, brincadeiras à parte, Leandro. Baixo de chuva, a torcida compareceu, prestigiou, incentivou o Corinthians do começo ao fim. Reconheceu a luta depois do jogo, né? A torcida incentivou o time também, né? Não pela derrota, mas pelo esforço que teve. A gente sabe que é difícil, o Campeonato Brasileiro é difícil. O que aconteceu no primeiro turno com o Corinthians é uma situação até atípica, tá? Não é que perder é normal, mas os jogadores, de certa forma, acharam que a qualquer momento poderiam fazer o gol, e isso aconteceu. Agora, com relação ao ritmo, acho que o Corinthians perdeu um pouco do ritmo, né? Se desgastou muito no primeiro tempo buscando o gol, né? O Corinthians sentiu um pouco essa falta de jogo, claro, né? Normal. Talvez um pouco também do entrosamento, mas o Vitória, de certa forma, surpreendeu o Corinthians com uma defesa muito compactada, né? Uma defesa individual no jogo e quebrando sempre a jogada ali na armação, né? Então o Corinthians tem que estar variando um pouco mais as jogadas, ter alguma opção no banco. É isso que a gente às vezes não tem, né? Um jogador que entra e fala assim, pô, ele vai entrar e vai... Talvez o Pedrinho, né? Não, mas é um jogo muito pesado, hein? O campo estava muito ruim, de chuva, né? Então acho que colocar o moleque também não valeria a pena, né? Arriscar tudo isso. Então é o que falta no Corinthians, justamente a entrada de um jogador que vai modificar o jogo dentro de campo, né? O Corinthians, como eu comentei, entrou o Marquinhos Gabriel, esperava mais dele, mas não aconteceu, né? Mas é isso aí, Leandro. Os jogadores não podem estar entrando no oba-oba, no que já ganhou. Essa vitória também não é boa, mas de certa forma tem que tirar o proveito para os jogadores perceberem que não venceram nada ainda, né? Não ganharam nada, e tem que jogo a jogo vencendo, conquistando os pontos, né? Talvez a derrota da primeira rodada desse retorno também deu uma incomodada nos jogadores, né? Porque a gente sabe que os times, né, agora, principalmente por exemplo, o Grêmio, que está nessa semifinal da Copa do Brasil, tá na Libertadores, a gente sabe que eles vão colocar o brasileiro de lado, de certa forma, né? Mas só que a gente não pode contar com essa vantagem, não. Então, acomoda, né? E a gente acaba perdendo os pontos, né? E é isso que querem. Então, mas vamos torcer agora quarta-feira, também é um jogo difícil, né? A gente tem que entrar em campo, né? E buscar ali, né, pelo menos um ponto, né? E buscar a vitória com muita humildade, né? É isso aí. E bastante esforço. O Corinthians tem que ter muito esforço, mas isso mostra que não é um time imbatível, principalmente porque o Corinthians ainda precisa melhorar bastante ainda no arremate e na armação da jogada ali, bem na entrada da área do adversário, que a gente sempre teve essa dificuldade. Jogar contra um adversário que sai para o jogo, a gente tem um pouco mais de espaço, mas jogar nesse sistema aí, né, contra um time fechado como foi, essa dificuldade a gente teve, não só no sábado contra o Vitória, mas com outros times também. Beleza, Leandro Nicola? Muito obrigado aí pela participação.
E a gente vai torcendo aí que essa vitória sirva de exemplo, como será, né? O Carilha vai trabalhar o elenco e falar: opa, baixa a bola que a gente não ganhou nada, hein? Tem que ralar bastante aí ainda pra buscar esse campeonato aí. Beleza? Muito obrigado. Agora vamos ouvir o Careca lá da Fiel Japão também, que mandou seu áudio aí comentando sobre essa partida. Fala aí, Careca. Salve, salve, rapaziada da Voz Mosquiteira. Salve, Domingos. Então, rapaz, não foi de mal a pior a rodada, né? Até que a minha segunda-feira começou triste, depois ela foi se recuperando, fui conseguindo dar umas risadinhas aí na manhã aqui da segunda. Mas é isso aí, mas o Corinthians vacilou muito. Pô, eu concordo aí com o que o Nicola disse outro dia aí, que essa parada ia ser prejudicial mesmo. Também não gosto dessa parada, quebrou o ritmo, quebrou o encanto. E aquelas festinhas lá, faz entre eles, não deixa vazar. Mas também eu acho que entrou um pouco de salto alto, acho que dizendo assim, vamos resolver a hora que nós quiser. E as coisas foram ficando preocupantes, porque não desmerecendo o esporte também, porque o esporte é o Vitória, porque os caras também entraram pra isso mesmo, não deixou o Corinthians jogar não. Eu vi o Corinthians tomar sufoco no final do jogo aí, que parecia que não tinha mais perna, né? E outra coisa, jogo em casa não pode perder esses pontos, de jeito nenhum. Tem que comer grama lá, mesmo sendo artificial, né? Pelo menos a gente ia jogar com esse time que tá lá embaixo aí em casa, tirando a Chapecoense. Mas em casa a gente tinha que ter decidido, era 4 pontos garantidos, 6 pontos garantidos, pô. Em casa não pode perder esses pontos, de jeito nenhum. Agora vamos ver aí, nesse próximo jogo aí, se foi só um deslize mesmo do salto alto do Corinthians, ou vamos voltar à realidade, né? E jogar como nós estávamos jogando aí, com muita união, muita força de vontade, muito espírito de Corinthians. E eu acredito que isso vai acontecer, mesmo sendo fora de casa, né? É isso aí, um abraço a todos e vai Corinthians, saravá! Saravá, vai Corinthians. Obrigado, Careca. De certa forma, a rodada terminou com um pouco de alegria, né? O pessoal acho que torceu tanto contra o Corinthians que esqueceu de torcer para os times deles, hein? Aqui de São Paulo, principalmente. Mas é uma situação, cara, que acho que daqui para frente não vai ter moleza. O Corinthians tem que entrar muito mais atento para jogar, não adianta querer, né, achar que vai fazer o gol a qualquer momento, que vai ter facilidade. Não teve, até agora não teve facilidade, mas a partir de agora, e depois da 10ª rodada, aí a coisa fica pior ainda, hein? Pior ainda, né? Então é uma tendência aí de piorar, e a vantagem do Corinthians é justamente esses pontos que a gente tem a mais aí, mas teria que estar sabendo, né? Jogo, no Campeonato Brasileiro não pode perder em casa, não pode perder ponto, né? Não pode nem perder partida, ponto, quanto menos partida, né? Mas foi um tropeço aí, né? Vamos tirar o proveito disso justamente para que a gente tenha a lição aí de entrar mais atento, entrar mais espertos, né? Em campo, e a torcida também tem que deixar um pouco de lado o oba-oba, o já ganhou, e tem que perceber que a gente também não ganhou nada ainda, né? E invencibilidade também não tem taça mais, né? Mas vamos torcendo aí, Careca, que a gente vai conseguir alcançar aí esse título jogo a jogo. O Carille tá indo bem, eu acho que, como o Leandro Nicola até comentou, já tá falando de campeonato e tal, mas você sabe que infelizmente ele acaba sendo até pressionado, né? Questionado, perguntam, né, para ele nas coletivas, mas eu acho que o time assimilou bem essa derrota aí e tá mais atento, né? Talvez eu acho que não, como prejudicou um pouco no ritmo, no entrosamento, mas eu vi o Corinthians muito afoito,
principalmente no primeiro tempo, querendo já, sabe, fazer o gol logo, e isso acaba prejudicando a precisão do passe. É muito afoito e cansou o time. Primeiro tempo, o Corinthians teve acho que 85% de posse de bola. 80% é uma marca assim expressiva, né? Demais, né? Mas não teve, né, a precisão do passe. Errou muitos passes, fez pouca falta, mas errou muitos passes, né? Então acho que precisa melhorar o deslocamento, acho que mais, mesmo que tenha ali toda a área fechada, né? Tem que ter algum deslocamento, fazer alguma jogada, tem algum jogador que venha, né, de trás ali como elemento surpresa. Tem que treinar alguma coisa para poder furar essas retrancas. Isso a gente vai estar enfrentando, principalmente com os times que estão fugindo do rebaixamento, né? Então vamos aguardar aí a próxima rodada, né, contra a Chapecoense, que é a primeira rodada, né? O Corinthians tem esse jogo atrasado, tem tudo aí para poder aumentar um pouco essa diferença e ficar um pouco mais tranquilo. Não que a gente não queira sofrer, né, Careca? A gente tá até acostumado a tanto sofrimento, nada vem de tão fácil, né? Mas eu acho que até mesmo para dar seguimento no campeonato, que vai ficando cada vez mais difícil, né? A gente tem que estar tendo a oportunidade aí, né, de aumentar a diferença. A responsabilidade dos jogadores agora é entrar em campo, né, e buscar essa vitória aí, até mesmo para dar uma tranquilizada também no ambiente. Senão vão começar a falar que o Corinthians desandou, né? E não é nada disso. Beleza? Obrigado, Careca, Saravá. E agora a gente vai ouvir o Marcel lá da Fiel Texas. Também mandou seu áudio aqui. Fala aí, Marcel. Derrota a gente fica triste, né? Mas bola pra frente que o campeonato tem muito jogo ainda. Fala aí, Marcel. Bom dia, Domingos. Bom dia, amigos da Voz Mosquiteira. Marcel, Fiel Texas. O Corinthians jogou mal, na verdade é essa, né? Jogou mal esse final de semana. Primeiro tempo não foi tão ruim assim, mas o time tava meio apático assim. Rodriguinho querendo decidir sozinho, né? Tava sentiu acho dificuldades, o Vitória muito atrás, daquele jeito, né? Conseguiram um contra-ataque, deram sorte, né? Muitas vezes a sorte tá do nosso lado também, às vezes não tá, né? Desviou no Arana, eu acho, e a bola entrou. Agora no segundo tempo eu achei que o Corinthians ia vir pra cima. O jogo do segundo tempo foi horrível. Jogou muito mal mesmo. Feio de ver. Uma derrota, né? Faz parte do futebol. Ninguém quer perder, mas acontece às vezes, né? A gente fica meio bravo na hora. Assim, pensando no time do Vitória, seria uma vitória mais fácil, né? Mas aí, bola pra frente, vai Corinthians. Vai Corinthians. Obrigado, Marcel, pela sua participação. A sua e do seu filho também, né? Tá com o filho no colo aí. Ele também tá participando do Voz Mosqueteira. É uma Voz Mosqueteira, hein, Marcel? Satisfação aí de ouvir o seu filho também, né? Participando aqui do Voz Mosqueteira. Marcel, o Corinthians decepcionou, né? Essa derrota. A gente poderia ter vencido, marcado mais 3 pontos. A gente busca essa tranquilidade, até mesmo com receio da sequência do campeonato, que pode apertar cada vez mais aí, né? Mas o Corinthians demonstrou o que vem demonstrando sempre, né, nesse campeonato, talvez nesse ano com o Carille, essa dificuldade do arremate, né? Poucas oportunidades. O Corinthians tem poucas oportunidades nas partidas. O que o Corinthians vem fazendo é acertando essas oportunidades. O Corinthians teve poucas e não conseguiu finalizar. O goleiro também do Vitória acabou fazendo algumas defesas, jogando bem, né? Isso acabou anulando, né, as oportunidades que o Corinthians teve. Então, cada vez mais a gente vai ter menos oportunidades de gol
E se a gente não aproveitar essas poucas oportunidades de gols que a gente tiver no Campeonato Brasileiro, vai ficar difícil, né? E os times agora, vendo a forma que o Vitória jogou ontem, provavelmente vai estar adotando um esquema muito parecido, que não deixa de ser um esquema um pouco parecido com o do Corinthians, né? Jogar bem recuado, fechar, jogar a bola para o adversário e só esperar o contra-ataque, chamar o adversário, né? Como a gente vem fazendo, né? Mas tem tudo aí, né, para se recuperar na quarta-feira, Marcelo. Talvez até com uma vitória fora de casa. Talvez a Chapecoense vai vir para cima para buscar os 3 pontos para sair de vez desse incômodo do rebaixamento. A torcida vai incentivar os jogadores também a buscar isso. Venceram ontem o Palmeiras, né, aqui em São Paulo. Ou talvez eles vão vir motivados contra o Corinthians, né, para buscar essa vitória. E a gente talvez, né, vai se aproveitar dessa circunstância para poder vencer a partida. É o que a gente espera, né? Vamos aguardar aí. Os jogadores vão viajar, né? Vão concentrar a partir de amanhã, vão viajar e colocar a cabeça no lugar e acertar os pontos aí para buscar essa vitória. Não vai ser um jogo fácil na quarta-feira, mas a gente aguarda o empenho dos jogadores e o acerto nas poucas chances que o Corinthians terá diante da Chapecoense. Beleza, Marcelo? Muito obrigado aí a vocês aí do Texas. Vai, Corinthians. Dando sequência no Voz Mosqueteira, vamos ouvir o Neto Gabiru da Fiel Cuiabá, mandando também seus comentários sobre essa partida de sábado. Falei, Neto Gabiru, não foi muito bom não, mas tá bom, né? O Coringão na frente aí, não pode ser muito fácil não, senão a torcida acostuma, hein? Fala aí. Bom dia, amigos da Rádio Coringão, no programa Voz Mosqueteira, aqui é Neto Gabiru do Cuiabá. O jogo contra o Vitória na nossa arena no sábado foi muito ruim se a gente isolar o jogo do resto do campeonato. Eu esperava que a parada de 15 dias nos ajudasse recuperando os jogadores e colocando o time sendo treinado com mais tempo pelo Carille para ter jogadas novas, coisas novas a apresentar, porque o segundo turno vai ser muito mais difícil que foi o primeiro. Mas eu já não esperava de cara que a gente fosse jogar contra a pior zaga do campeonato, ou uma das piores zagas do campeonato, e não conseguisse fazer gol. Não esperava que o nosso aproveitamento de quase 80% na arena não fosse vingar. Não esperava que o time, após 15 dias sem jogar uma partida de futebol, só treinando, parte tática, parte física, morresse fisicamente no segundo tempo. E aí a gente pega o desempenho dos jogadores como um todo, todos eles foram abaixo, apesar de ainda no primeiro tempo ter um pouco de volume de jogo, né? E conseguir pressionar um pouco Vitória e tal. Pressionou bastante Vitória, mas tomamos um gol num contra-ataque e que não foi falha da defesa. A defesa estava, se vocês analisarem o lance, a defesa estava lá, os 4 últimos homens antes do goleiro estavam lá, e foi uma felicidade da bola pegar na chuteira do Arana e encobrir o Cássio na hora. Eu acho que ele defenderia. Mas no segundo tempo foi horroroso. Ao mesmo tempo que a gente tem que dar um mérito pro técnico do Vitória, né, o Mancini, por ter feito um ferrolho e conseguido segurar o ímpeto dos nossos jogadores, né, no primeiro tempo principalmente. O segundo tempo para ele não foi mais difícil, foi até mais fácil. O time pregou, e isso que me surpreendeu. Um time que ficou 15 dias parado, só treinando, pregou fisicamente. Eu não consegui entender. Eu realmente não consegui entender. Mas aí quando a gente volta o jogo para dentro do campeonato e vê que, apesar da nossa derrota, o segundo colocado conseguiu tirar 1 ponto de vantagem só. Então, dos 8 que existiam, agora são só 7. A gente vê que a derrota em si não foi prejudicial na análise global da coisa, né? A gente precisa rever algumas coisas, os jogadores precisam rever algumas coisas, o técnico precisa rever algumas coisas, mas não creio que tenha sido um salto alto. Foi uma jornada infeliz e
algo que me surpreendeu, um time muito cansado fisicamente. Não sei o que acham os amigos, mas é mais ou menos essa a minha opinião. Um abraço, vai Corinthians. Vai Corinthians, obrigado Neto Gabiru pela sua participação, pelos seus comentários. E realmente, né, o Corinthians poderia ter não digo se aplicado, né, não faltou aplicação, né, mas é uma derrota aí para assinar, para ligar aí, né, o pisca-alerta, né, acho que serviu para isso até nesse início do segundo turno, jogando em casa. Eu acho, Neto Gabiru, o Corinthians não, como todos os jogos não serão fáceis. Você viu pela rodada desse fim de semana, né? Com exceção do Flamengo, que ganhou do Atlético Goianiense, né? Vamos falar assim, também já está quase ali se entregando, né? Os outros jogos foi tudo ali, né? O Bahia vencendo, o Vasco, Palmeiras perdendo em casa, né? O Curitiba empatando com o Santos. Então, todos os times, se a gente for ver, vão perdendo jogo a jogo, vão perdendo pontos. Hoje, se um time fazer 3 vitórias seguidas, ele vai lá para cima, né? A Ponte Preta venceu também, né? Então, você vê, a Ponte Preta, ela estava lá perto da zona de rebaixamento, ela venceu, se não me engano, ela foi para a 10ª colocada. Então acho que agora começa a funilar o campeonato mais ainda, né? Cada vez mais vai se tornando mais difícil. Agora, o que o Corinthians apresentou, né, como comentei já no sábado, ele vem apresentando desde o início do ano, que é aquela último passe e o arremate. O Corinthians tem poucas oportunidades e quando perde as que tem, não consegue vencer a partida. Não faltou empenho, não faltou garra. Os jogadores tiveram até um pouco de afoito, né, no primeiro tempo. O ritmo foi muito forte. Eu acho que isso também contribuiu para desgastar o time no segundo tempo. No segundo tempo, o Corinthians demonstrou, como você comentou, né, Gabiru? Demonstrou esse cansaço, né, essa falta de resistência. Porque também não encontrava, né, o ferrolho, né, foi implantado. E não conseguia a abertura. O Rodriguinho teve 2 lances ali na intermediária, que ele começou a dar um toque de lado, de calcanhar, de chaleira, não sei, para tentar ser um toque rápido, né? Para passar a bola pro Jô de uma maneira para surpreender o adversário. Então se tentou de tudo, né? Cruzamentos, substituição, né? Não deu certo. Mas é uma derrota, né, que a gente tem que estar tirando proveito para perceber que a realidade do campeonato é outra. O Corinthians estava fora da realidade. A gente for comparar o jogo de ontem com o restante, né, do Gabriel, né, não tá nada de diferente, não, de anormal, né? Anormal estava aquela situação do Corinthians vir pontuando, fazendo pontos, disparando, que não é normal no Campeonato Brasileiro. A oscilação do time é muito grande. E essa regularidade a gente tem que comemorar bastante. Não faltou essa regularidade no sábado. O que faltou justamente é a última bola, né? Se o Balbuena tivesse feito aquele gol no primeiro tempo ainda de cabeça, talvez tiraria o Vitória um pouco de trás, né? Ou seguraria, né? Sei lá. Mas pelo menos tiraria um pouco mais para o Vitória buscar o segundo gol. E a gente poderia ter feito o segundo gol. Não sei, agora não adianta, né? Passou. Mas serve de lição agora para daqui para frente. Não vai ser fácil. Então os jogadores têm que estar conscientes disso, como estão, né? Comissão técnica, a gente tem que estar confiando no grupo, na união do grupo principalmente, para que eles na próxima partida se recuperem e aproveitem essa vantagem, né? De aumentar essa vantagem na próxima partida. É isso que a gente tem que estar pensando. Que na próxima partida o Corinthians consiga a vitória justamente para poder aumentar essa vantagem para 10 pontos, né? São 3 jogos, né, de gordura a mais aí para poder enfrentar ainda 18, né? 18 não, aí vai faltar 17, né? Não é fácil não, vai ser fácil.
começar a jogar contra os times que estão fugindo do rebaixamento aí, né? O Avaí, o próprio Avaí, o São Paulo, né, que está fugindo, o Curitiba, esses times aí que vão jogar contra o Corinthians, como todos, eles vão tirar vão tirar pontos de todos, inclusive, né, do próprio Grêmio, né? Ontem a Chapecoense fugindo do rebaixamento tirou os pontos do Palmeiras. Então é um campeonato que é uma gangorra, né? Então vamos aguardar a próxima rodada para se efetivar essa vantagem aí, mais 3 pontos, para depois dar continuidade no campeonato e quem sabe aí, né, ir aumentando, né, alcançar novamente aquela regularidade e conquistar as vitórias. Beleza, Nato Gabiru? Muito obrigado pela sua participação aí, pela sua colaboração aqui no Voz Mosqueteira da nossa Rádio Coringão. E agora a gente vai ouvir o Davi, lá da Fiel Texas, que está na Califórnia, em São Francisco, Califórnia. Fala aí, Davi, como é que você viu essa derrota de sábado aí diante do Vitória? Fala aí. Olá, amigos da Voz Mosqueteira, que fala o Davi aqui de São Francisco, na Califórnia. Esperando aqui o eclipse solar, mas tá nublado, não vê nada. Eu acho que o jogo de domingo, sábado, eu acho que foi uma coisa, eu não vou falar que foi natural, mas eu não acho que é o fim do mundo perder pro Vitória, não. Não porque o Vitória não seja um grande time, pelo contrário, o Vitória é um time que deve ser um dos times rebaixados, ou tem grande chance de ser rebaixado, porque ganhou um jogo, mas não é um time que você vai esperar ali. Se jogasse talvez mais 10 vezes, talvez o Corinthians ganhasse, sei lá, 6, não sei. Foi uma questão do jogo. O que eu acho assim, o Corinthians perdeu no momento certo. Não é se tiver um momento certo para perder, o Corinthians perdeu no começo do campeonato, no primeiro jogo do time ruim, em casa, um time que está na zona de rebaixamento, que pelo menos encostou no time da Vila Sônia, né? Eu acho que o time entrou desconcentrado, só isso. Não acho que o time entrou com salto alto, não. Acho que o time entrou sem concentração. Não entrou com aquele mesmo estímulo que estava antes. Eu também esperava que esses dias fossem melhor para recuperar o físico dos jogadores, mas eu acho que perdeu um pouco do ritmo de jogo. E o Corinthians vai ter um segundo turno bastante difícil, porque é muito time que está mal, o primeiro turno vai recuperar, então o Atlético Mineiro vai subir, talvez o próprio São Paulo venha subir também na tabela, vários times vão subir na tabela, então, e times que estavam no primeiro turno brigando por alguma coisa já vão desistir também, porque, sei lá, tem outras competições, tipo o Grêmio, por exemplo. O Grêmio não vai dar muito interesse para o Campeonato Brasileiro, porque eles estão na Libertadores. Então, assim, seu Palmeiras, que pode vir forte, que apesar de ter perdido, assim, vai mudar todo o campeonato. E o Corinthians tem que ser... eu acho muito difícil o Corinthians fazer uma campanha igual fez no primeiro turno. Muito pouco provável, já começou com essa derrota, mas o Corinthians pode fazer, se o Corinthians fizer uma campanha pé no chão, boa, é campeão, simples. Então tem que colocar os passos primeiro, vamos quantos pontos para Libertadores? Faltam, sei lá, 15 pontos para Libertadores. Vamos trabalhar por meta, 15 pontos, e vamos trabalhar esses 15 pontos, e depois talvez esse time não esteja preparado para segurar a pressão. Não sei, posso estar viajando. Não sei, o time que saiu como quando ele era zebra, ou quando era pouco provável luta pro título, você não tinha nenhuma obrigação. No momento que você vira o turno e você se torna o franco favorito, como que vai trabalhar a cabeça desses caras, entendeu? Acho que é por aí, mas é isso aí. Vai Corinthians, abraço a todos, vai Corinthians. Vai Corinthians, obrigado Davi pela sua participação, pelos seus comentários. A gente tem que estar aguardando agora, né, como que vai se comportar esse time, o time do Corinthians na próxima partida, né, e nas próximas rodadas também, porque o campeonato começa a se afunilar. O Vitória, a gente tem que entender que é um time que ligou ali o alerta para fugir do rebaixamento,
E essa vitória contra o Corinthians é uma motivação, inclusive, para que eles possam estar não entrando com confiança, mas com mais vontade, acreditando neles, né? O que a gente vê às vezes no time que é rebaixado é um time que, por exemplo, bom, né? Não tem jogadores tão ruins, mas demonstram um desentrosamento e principalmente a falta de confiança. Então, as vitórias vai fazendo com que os times tenham a confiança. O Vitória venceu o Flamengo também em casa, no Rio, né? E isso vai dando confiança para o time fugir do rebaixamento. Às vezes o time, né, não emplaca por isso, já entra com a pressão, já entra derrotado, né? E essa motivação, né, é o contrário de uma acomodação, do time entrar acomodado achando que já venceu, né? E às vezes a derrota serve para que esse time que entre um pouco mais acomodado acorde no campeonato para buscar a vitória no próximo jogo, né? Então tem que servir, né, de exemplo cada jogo. O Corinthians tem que saber que não vai ser fácil, né, jogar contra o Chapecoense, que é o próximo jogo, contra o Santos depois. O Santos também não vem bem, mas não vai querer perder do Corinthians, a gente sabe disso, né? Aí é um campeonato à parte, né? É o Campeonato Paulista, vamos falar assim, dentro do brasileiro, que o Santos não vai querer perder do Corinthians. E o jogo vai ser na Vila. Então não vai ter facilidade. O Carille tem que saber disso, né? Então tem que tentar manter essa vantagem. E principalmente, né, se aproveitar. Por enquanto o Grêmio está nessas duas disputas aí, tanto a Libertadores como da Copa do Brasil. Está jogando com o time reserva no Brasileiro. E provavelmente vai estar aí ainda perdendo mais pontos. E a gente tem que estar aproveitando para se distanciar. Porque lá na frente, né? Lá na frente a gente vai ter que ter essa vantagem a mais aí. Porque vai ficar difícil. Com certeza vai ficar difícil, né? Isso a gente não está falando nem lá na frente de ter aqueles times que vão entregar ainda pro Grêmio, né? Tem time que só o que restou nesse segundo semestre aqui, o resto do ano, é ganhar contra o Corinthians e entregar pro Grêmio. Tem time que só pensa nisso agora, né? O resto não interessa mais, né? Então são situações, Davi, que a gente tem que estar aproveitando até da derrota, de poder mostrar pro time que não tem nada a ganho. Não, nem em termos de campeonato, em termos de partida, né? O time tem que entrar em campo consciente, tem que buscar a vitória. Não é simplesmente achar que vai surgir uma bola e a gente vai fazer o gol e vai fazer os 3 pontos. Não, nada disso, né? A defesa tem que se comportar bem. A saída do Arana também deixou o time um pouco sem o apoio, né? O Moisés entrou indeciso, voltava, tentava apoiar, não conseguia, não tem a mesma qualidade. A gente também no segundo tempo sentiu a falta desse apoio do Arana, né? Que é um jogador que tem uma habilidade individual, inclusive para poder fazer a jogada e abrir espaço. O Corinthians sem espaço, que na realidade é essa. O Corinthians sem espaço não consegue jogar. Você vê que o Romero já é difícil de ver ele jogando, né? Mas do sábado não apareceu. Não teve espaço para ele jogar. O Cleison também um pouco afoito, né, em algumas jogadas. E com isso o Corinthians acabou não tendo, né, um bom aproveitamento. O Gabriel, quando foi para a defesa no lugar do Balbuena, de certa forma montou um meio de campo melhor, né, com o Jadson, mas foi pouco tempo também. Ele também está voltando de contusão, às vezes até tem medo de se machucar, de se contundir. Não conseguiu, né, fazer uma armação ali com o Rodriguinho, que já estava cansado, né? Então, de uma maneira geral, a derrota serviu para que a gente estabelecesse uma situação de consciência, né, de que ainda não venceu nada, né? Não é nem jogo a jogo, é minuto a minuto do jogo que a gente tem que estar atento, né? Não é nem jogo a jogo, é dentro do jogo, a cada minuto tem que estar bem atento, né? A gente não pode perder essa atenção na partida, como aconteceu,
né, no gol do Vitória foi uma desatenção. E o Corinthians não conseguiu bloquear o ataque. Infelizmente a bola até desviou e tirou a bola do Cássio. Mas são situações, são circunstâncias que a gente tem que estar tirando proveito e percebendo que o Campeonato Brasileiro não é fácil não. É muito difícil, é muita inconstância. Os times têm muitas inconstâncias, né? Não tem aquela só vitória ou só derrota, não. São altos e baixos. Esse é o Campeonato Brasileiro, né? Ainda mais jogando com outros times. E a gente também tem a Sul-Americana aí, né? Tem viagem. E vamos aguardar aí como é que vai se comportar o time. Beleza, Davi? Muito obrigado pela sua participação. Lembrando aos ouvintes que a partir das 20h10 tem o Debate-Mão. O Corinthians debatido por corintianos. Voz Mosqueteira fica por aqui e volta amanhã com mais Corinthians. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!